Fala aí, galera, beleza? Boa tarde, professor Rogério, hoje sem barba, né, falando com vocês aí, tudo bem? Para mais uma nossa aula aí, de história. Vamos falar hoje aí sobre o Estado moderno e o absolutismo, né? Essa galera do EJA aí que tá batalhando, então a gente faz um resumão, né, com as coisas que mais caem, mais facilitar, para facilitar mais aí o dia a dia de vocês, né? Então hoje a gente vem aí com um resumão aí do Estado moderno e o absolutismo, tá, galera? Então vamos lá? Tudo bem com vocês? Então, vamos que vamos. Você notou que sempre que falamos de poder na Idade Média, fazemos mais referência ao Papa e à Igreja Católica como um todo do que aos reis. Saberia dizer por quê? Você já se perguntou em que momento o rei começa a aparecer tanto ou mais que a igreja, né, quando falamos de poder? Vamos tentar ajudar aí a responder, a tirar essas dúvidas, né, e levantar outras que fazem parte da transição da Idade Média para a Moderna. Primeiramente, olha só, a gente tem que tirar aquela ideia de nós termos todos os reis eram muito ricos, né? Os reis não eram muito ricos, alguns eram ricos, outros pobres. Existiam muitos reis pobres, reis que viviam aos trapos, basicamente, só tinham um nome como herança, tá? Que tinham castelos de ruína, que não tinham nem exército, tinham que pegar exércitos de senhores feudais emprestados para poder guerrear, né? E aí vão surgindo os estados absolutos aí mais ao tempo. A gente vai vendo aí um a um. Uma das principais características aí da Idade Média era a fragmentação política e administrativa da Europa. Isso ocorria porque os feudos eram unidades políticas. E geralmente esses nobres se submetiam ao poder do Papa, representante máximo do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, da Igreja Católica, e não ao poder do rei. Este era mais um senhor feudal, que existia um poder simbólico, do que como... e dessa forma, a Europa se identificava mais como fazendo parte da cristandade do que pertencendo a um Estado, né? Ou seja, eu fazia mais parte do cristianismo, eu era cristão, mas eu não era francês, eu não era inglês, eu não era português, entendeu? A ideia mais ou menos era essa, porque existiam vários reinos, vários feudos dentro dos países que conhecemos hoje. E esses feudos, né, eram governados pelos senhores feudais, que eram, né, teoricamente nobres e tal, que se submetiam à igreja. E o Estado moderno ele vai surgir, né, da unificação desses feudos. Esses feudos vão se unificar, né, se juntam, se unificam e formam os estados que conhecemos hoje, os países que conhecemos hoje. Tá? Deixa eu tirar daqui, jogar para cima para não atrapalhar. Isso porque não havia estados centralizados, não havia uma centralização, não havia um estado tipo, o Brasil. O Brasil é o estado que tem o poder centralizado em Brasília, onde está o nosso presidente que comanda todo o país. Não era assim, existiam vários estados, né? O Brasil existia Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, etc. Então cada estado desse tinha seu próprio governante, né? Sem ter que dar satisfação para ninguém, só davam satisfação para a igreja. Então os feudos eles acabam se unindo para acabar com isso, né? E centralizar o poder deles dentro de um estado. A ideia de constituição de estados centralizados, de pertencimento a uma nação governada por rei, que seria soberano, surge na modernidade. A necessidade da organização dos estados modernos surge a partir do desmantelamento das relações feudais e da ascensão da burguesia. Para os novos burgueses, né, o grupo social ligado ao comércio, à sociedade, precisa de uma nova organização política. A continuidade de seu progresso dependia da implantação de governos estáveis, que acabassem aí com as constantes guerras entre os feudos e que facilitassem as atividades comerciais, padronizando aí pesos e medidas, além também diminuindo os impostos, né? Porque cada feudo, gente, cada senhor feudal, ele cobrava o que ele queria de imposto, ele criava seu próprio imposto, ele tinha seu próprio idioma, suas próprias regras, suas próprias leis,
e não eram submetidos a ninguém, somente à igreja, né? Então, e eles acabavam às vezes se desentendendo entre os senhores feudais, né, e criando guerras entre os feudos. Então, assim, o que vai acontecer é uma unificação, é unificar os feudos, né, para junção de um bem maior, para você padronizar e ter um país, né? Aí, mas como é que escolheram, decidiram entre eles qual seria o rei? Aí chegavam em um acordo, em reunião feita entre eles, né? E eles acabavam por votação escolhendo aí quem seria o rei ali que iria dar início, né, a tudo ali. Desculpa, mas geralmente era o mais influente, né? Acabava sendo mais influente e tudo mais ali, tá? Era aquele que tinha mais influência, mais oratório, que desenrolava melhor, que tinha maior exército, né? O mais forte, desse jeito. Aquele fraquinho não vai discutir com o mais forte. Você deve estar se perguntando o que era preciso para que tivesse uma centralização. E quais seriam as características dos estados modernos? De extrema importância para o estabelecimento do Estado moderno centralizado é a definição do território. Cada Estado precisa definir suas fronteiras políticas e estabelecer seus limites territoriais de cada governo nacional, né, para criar sua identidade, sua nacionalidade. Vale lembrar que esses estados precisam ter características que fazem com que as pessoas possam se reconhecer como pertencente àquele estado. Ou seja, eu preciso ter uma característica que envolva a minha comunidade, para que a minha comunidade se entenda ali, né? Se ache e se aloque dentro do que eu estou planejando, que é criar um outro país, né? Um dos principais fatores que proporcionam o reconhecimento, que define a identidade do país, é o idioma, ou seja, a língua falada. Outro fator é a elevação, né, do rei à categoria de soberano, ou seja, esse deixava de ter apenas o poder simbólico para se transformar em um governante com poder de fato, um governante político, né, que comanda o exército, que comanda a organização política, a ideologia, a economia, a justiça do país, né? Para isso, o rei deveria arregimentar um exército permanente que lhe garantisse estabilidade de seu poder e a execução de suas decisões. O que acontecia? Às vezes, os senhores feudais acabavam doando seus soldados para o rei, para servir em troca daquele rei, para servir o país. E esses soldados acabavam ficando leais ao rei, e isso era muito bom e que garantia a estabilidade política daquele soberano no poder. Então ele criava um exército, né, uma tropa que tinha treinamento militar, óbvio, e tinha capacidade de defender o país, né, de outro país estrangeiro. Galera, mil perdões, sei que estou com a abrição de boca, já foi 3 vezes. Indo para a quarta, não, desculpa, mas é que meu filho, essa noite, eu tive que levar ele para o hospital, porque ele passou muito mal, e graças a Deus já está melhor, mas a gente não dormiu nada. Então cheguei em casa, almocei, agora estou gravando aqui um vídeo para vocês, tá? Então mil desculpas aí novamente por causa disso. Mas vamos que vamos, vida que segue, e aula para frente aí, né? Então, aí sendo formado aí os estados, né, os reis se juntando, os senhores feudais fornecendo mão de obra humana para esse reino chegar ao poder. Com a formação dos estados nacionais, o poder alcançado pela figura do rei em cada estado ganhou enormes proporções. Enormes. Tinha reis que achavam que eram divinos. O fortalecimento do poder do monarca se deu por vários motivos. Entre eles, o crescimento do comércio, com o consequente aumento de recursos da monarquia alcançado através da cobrança de impostos. O comércio se expande, o comerciante está vendendo, o rei vai lá, para você continuar vendendo aqui, tem que pagar moedinha aqui para o rei.
E o rei, com aquilo ali, vai juntando e, né, acumulando riquezas, acumulando metais. Outro fator que garante de grande importância foi a crise da Igreja Católica, a partir das reformas religiosas que vimos aí anteriormente, luteranismo, né, o anglicanismo, né, todas ali os protestantes, né, que vão surgindo aí. Então esse enfraquecimento desassocia um pouco e acaba dando uma noção de nacionalidade. Dessa maneira, as monarquias foram cada vez mais fortalecidas, sendo chamadas de monarquias absolutas. O regime estabelecido pelos reis absolutos modernos ficou conhecido como absolutismo. O absolutismo era aquele no qual o monarca dominava o país sozinho, ou seja, o monarca ele comandava o seu país com mão de ferro, ele fazia tudo o que queria. Ele era o general, ele era o rei, também era o general, também era o juiz, também era a economia, né? Ou seja, ele era o país, ele concentrava tudo nas suas mãos. Como o próprio nome já indica, a monarquia absoluta, o monarca, ou seja, o rei, detém poderes absolutos. Quer dizer que todo o poder está concentrado em suas mãos. É diferente da época feudal, onde o poder era fragmentado em cada feudo. Cada senhor feudal dominava uma determinada área, entendeu? Então agora passa a ser tudo concentrado na mão do rei. No absolutismo, o monarca assumia as funções de executar as leis, comandar o exército, arrecadar impostos, aplicar a justiça, enfim. Ele era o todo-poderoso. Ele é o cara que comandava o país. Não era uma ordem, não era que todos os países tinham reis absolutistas. Dando um exemplo, o Brasil não houve uma monarquia absoluta. Dom Pedro II, ele era uma monarquia constitucionalista, ou seja, tinha o parlamentarista, desculpa, que tinha o Senado e os deputados, né, que comandavam junto com o imperador o que acontecia no Brasil. Vamos lá? Mas o poder do rei podia ir além. Em alguns países como França e Inglaterra, por exemplo, ele era legitimado por um discurso religioso que assumia que os reis seriam escolhidos pelo próprio Deus para governar. Ou seja, isso chama-se a teoria do direito divino dos reis. Os reis, eles diziam que a família dele herdou esse dom real de Deus. E ele só chegou ao trono porque Deus quis, porque Deus o escolheu para comandar a nação dele. Muitos acreditavam, outros não, e outros que acreditavam seguiam e davam a vida pelo rei. Mesmo às vezes esse rei só martelando a população. Dava ainda mais poderes ao monarca absoluto, uma vez que ninguém ousaria contestar a vontade divina. Cabe ressaltar aqui que, apesar do fortalecimento da figura real, a Igreja continua tendo grande poder e influência nos assuntos políticos, principalmente na França. Na Inglaterra, a gente não vai ter muito, porque na Inglaterra, vai mostrar mais à frente, a Inglaterra rompe com a Igreja Católica. A próxima imagem, por exemplo, representa o rei Luís XIV, monarca francês, que governou o país entre 1643 e 1715. Essa fase atribuída aí a ele sintetiza o poder dos reis absolutistas e personificavam aí o Estado em sua própria imagem. Nas monarquias absolutas, a pessoa do rei e o Estado se confundem. O rei Luís XIV é considerado o auge do absolutismo na França. Galera, novamente, desculpa, mas aí, vídeo aula gravada ao vivo, eu tô gravando aqui, não tem edição, eu já gravo direto no YouTube para vocês, então, e já jogo no YouTube para vocês, então não dá tempo, eu também não sei muito fazer esse negócio de edição, não. Então aqui já vai o nu e cru mesmo, que é pro nosso dia a dia, pra gente ver, né, o que acontece, somos humanos. E aí, vamos ver agora essa imagem aí, que é o rei Luís XVI,
aonde ele diz a frase: o Estado sou eu, ou seja, ele é a autoridade máxima. Ele é a persona do Estado. Quem comanda o Estado, quem comanda tudo é ele, com mão e punhos de ferro. Né? Usando uma roupa aí totalmente moderna, ostentando as cores da bandeira francesa, né? Mostrando as pernas do rei, né? Com essa meia calça, né? Uma perucona, que a maioria da galera naquela época tinha piolho, então como que arrumava o piolho? Cortava careca. A galera raspava a cabeça e usava peruca, né? Então, é isso aí, galera. Vamos para a próxima aí, por favor. Não se esqueçam, dúvidas, deixa a mensagem. Clica lá no link, deixa a mensagem. Assim que der, eu respondo. Faço até mais um vídeo, não tem problema. É preciso esclarecer que os estados modernos e o absolutismo não se desenvolveram aí da mesma maneira na Europa inteira. Cada país teve sua peculiaridade, uns antes e outros depois. Por motivos diferentes, Portugal e Espanha, por exemplo, foram os primeiros, né? Nossa nação, Portugal, o cara quem descobriu o Brasil, né? Pedro Álvares Cabral, o grande português, a galera de Portugal, a galera da Espanha que colonizou a América Espanhola, parte da América do continente americano, boa parte do continente americano, descobriu muito ouro, muita prata daqui, né? Esses dois países, eles foram os primeiros feudos a se unificarem. Portugal em 1385 e Espanha em 1492, respectivamente. Ambos estão relacionados com as guerras da Reconquista pelos cristãos nos territórios dominados por muçulmanos. A Europa tinha passado por uma invasão árabe de muçulmanos. Os muçulmanos tinham dominado Portugal, Espanha, França, uma boa parte de cada território desses. E os nativos ali, né, no caso os portugueses, eles passam a recuperar, a lutar, se juntam, né, juntam seus feudos, seus feudais se juntam para recuperar o território e fundar aí um país e, né, recuperar a nacionalidade deles, né, centralizando o poder. Para organizar, para rever os territórios, era preciso centralizar o Estado para fortalecê-lo e organizar aí um exército forte. Nos séculos seguintes, França e Inglaterra promoveram sua centralização do Estado. No caso da França, a formação da monarquia absoluta também estava relacionada à Guerra dos 100 Anos, que já comentamos aí que durante essa guerra contra a Inglaterra, o sentimento nacional francês cresceu e os sucessivos monarcas se fortaleceram. Na Inglaterra, o processo se deu no século XVI com o fortalecimento do rei Henrique VII, que em seu governo enfraqueceu o parlamento, que desde o século XII limitava o poder real, ou seja, Henrique VII se tornou o rei absoluto. Os outros reis, eles não eram absolutos, né? Ele tinha o parlamento que dividia o poder com eles, limitava o poder do rei. Seu filho e sucessor Henrique VIII consolida aí a monarquia absoluta na Inglaterra, ao romper com a igreja e fundar a igreja anglicana sobre seu controle, né? Isso aí foi aquele rei que eu falei aí na aula passada, né? Que queria se casar novamente, queria acabar com o casamento, se casar novamente. O Papa não autorizou, ele passou o facão e passou a comandar a igreja dentro do território no país dele. Aí temos aí uma carruagem de homens carregando aí a rainha Elizabeth I da Inglaterra, né, a soberana máxima da Inglaterra aí durante um bom período. E aí atualmente temos a rainha Elizabeth II. Antes que perguntem, mas tirando logo a dúvida, o rei, né, quando ele vai subir ao trono, ele escolhe o nome que ele quer usar. Geralmente eles fazem homenagens, né, aos antepassados, tá? Então eles escolhem o nome, tipo a Rainha Elizabeth II, tipo o filho, o rei Charles, se for rei, né, se não morrer antes, mas se ele for rei, ele pode escolher, ele poderá talvez se chamar Jorge, ou
Augusto, ele vai escolher o nome que ele quiser, né, que vai homenagear alguém, como os papas, né? O papa escolhe o nome. O Papa Francisco, né, que o nome dele não era Francisco, mas ele escolheu se chamar Francisco do seu papado. O Ratzinger, né, que é o Bento XVI. Então, Nicola Putia, que era o João Paulo II, né, eles escolhem o nome que eles querem levar. O rei é a mesma coisa, né? Vimos que o monarca absoluto concentrava todos os poderes nas suas mãos ali, né? E interferia em diversos aspectos da sociedade, incluindo na economia. A intervenção do Estado na economia foi uma das características mais marcantes aí do Estado moderno. A política econômica implementada pelos monarcas absolutos foi denominada de mercantilismo. O mercantilismo, né, o nome já diz mercantilismo, de mercado, né, de procurar alcançar desenvolvimento, né, acumulando riquezas, comercializando, né, fazendo negócios, comércio e trazendo dinheiro. De acordo com a política mercantilista, os governos buscam alcançar o desenvolvimento através do acúmulo de riqueza. Quanto maior a quantidade de riqueza, maior seria o prestígio e poder. As principais características do mercantilismo são... Vamos ver aí as principais características agora? Vamos lá? Metalismo, que é o acúmulo de metais preciosos, especialmente ouro e prata. Ou seja, o ouro e a prata eram os principais metais aí que todo mundo queria. O protecionismo alfandegário. Qual era o objetivo? O que é? O protecionismo é proteção, alfandegário, proteção das alfândegas, da fronteira, com o intuito de incentivar a indústria nacional, ou seja, eu tenho que fazer a moeda circular dentro do meu país sem risco de perder para outro, ou lá, e taxava com isso os altos impostos de produtos vindos do exterior, ou seja, o produto que vem de outro país não pode entrar mais barato no meu, ele tem que entrar inclusive mais caro. Para ele entrar mais caro, eu tenho que cobrar imposto, que ele vai entrar ou não, e aí a gente vai dar um jeito aí de fazer o mercado circular. Vou dar um exemplo disso. Os Estados Unidos fez isso com a Huawei, né, chinesa. A Huawei estava com uma tecnologia tão boa, tão grande, que estava passando a Apple, inclusive era muito mais barato do que a Apple. Os Estados Unidos rapidinho deu um jeito de proteger a Apple, expulsando a Huawei de seu território, né, alegando que os chineses estavam fazendo pirataria eletrônica. Tá? Esse foi só um exemplo. O outro seria a balança comercial favorável. A ideia era exportar mais produtos do que importar, para garantir a permanência de maior quantidade de moeda dentro do próprio país. Isso é o correto. O país ele só cresce se ele faz o dinheiro circular dentro da casa dele. Quanto mais produto de fora a gente compra, o nosso dinheiro está indo para fora. Se eu compro um produto da China, meu dinheiro vai para a China. Se eu compro um produto dos Estados Unidos, meu dinheiro vai para os Estados Unidos, não fica no Brasil. Ou seja, o Brasil não ganha com compras internacionais, ou nenhum outro país. Então, o que a gente faz? Vamos manter a balança comercial favorável. Qual é o objetivo? Vamos vender mais do que nós gastamos. O problema todo é que França e Inglaterra se industrializaram, então eles produziam e não precisavam comprar, eles fizeram a substituição de importações. No Brasil a gente não tem indústria, a indústria brasileira é muito fraca, então a gente não consegue substituir tudo que a gente precisa importar. E aí o que acontece? A gente tem que acabar importando produto e nossa balança comercial fica negativa. O próximo aí agora seria o famoso Pacto Colonial. Se eu tirar daqui, as colônias europeias na América só poderiam comercializar com sua respectiva metrópole. É o caso aí de Portugal, que controlava os comércios daí de produtos oriundos do Brasil e a Europa. O Brasil vendia, produzia açúcar e mandava tudo para Portugal. Também da Espanha, que também tinha esse monopólio aí naquela região. Tá beleza, galera? E aí, tudo bem? Tá indo bem até agora? Tá dando para captar? Tô falando igual louco? Me avisem, hein? Aí, ó, temos aí o simbolismo aí do rei português, o rei de Portugal, com a corrente, o Brasil dentro da gaiola, ó, seria um pássaro, na forma de um mapa brasileiro,
acorrentado ali. E o que isso significa? Significa que Portugal mandava no Brasil. Significa que Portugal decidia com quem o povo brasileiro poderia comercializar. Galera, e aí chegamos ao fim aí de mais uma boa aula. Grande abraço a todos, até a próxima. Lembrem-se, curtam lá o videozinho, por favor, né? Se tiver algum comentário a fazer, pode fazer, que assim que possível eu vou ver, tá? E compartilha entre os amigos para poderem estar visualizando essa aula aí, né? E tirando suas dúvidas. Estou aberto aí a dúvida, tem o meu e-mail, todos podem anotar. Se quiserem, mandem um e-mail para mim com as suas dúvidas, que eu vou ter um enorme prazer em respondê-las. Grande abraço a todos e até a próxima aula.